Olá, estamos na nossa 8ª aula de recuperação paralela de mecânica dos fluidos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pressão, sobre a pressão atmosférica, sobre a pressão absoluta e pressão relativa. Bom, vamos começar definindo pressão. Pressão é a força que eu aplico numa determinada área dividido por essa área. Então eu tenho aqui a pressão é a razão entre a força dividido pela área. Pressão eu tenho no sistema internacional em Pascal, a minha força é em newtons e a minha área em metros quadrados. Agora, normalmente eu utilizo quilopascal, que são 1000 pascal, ou então megapascal, que é 1 milhão de pascal. Vamos falar agora sobre a pressão do ar. Pressão do ar é a pressão que uma coluna de ar faz sobre a superfície terrestre, não é? Então, no nível do mar, por exemplo, em Santos, a minha pressão eu convenciono chamar de 1 atmosfera. E como eu meço essa pressão? Bom, essa pressão é medida normalmente por um barômetro de mercúrio, que foi inventado por Torricelli em 1643. Esse barômetro consiste, não é, numa coluna de vidro, que ela é identificada, o comprimento dela, e uma cuba, né, que também contém mercúrio. Eu encho essa coluna de mercúrio, viro essa coluna sobre a cuba, não é? Quando eu faço isso, a pressão que a atmosfera exerce nessa região da cuba é compensada por essa coluna de mercúrio. Então, esta coluna de mercúrio, nesta área, tem uma pressão equivalente à pressão atmosférica nessa região. Então, assim eu consigo medir a pressão atmosférica em centímetros ou em milímetros de mercúrio, não é? Então, 1 atmosfera, não é, que a pressão ao nível do mar, é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Bom, 760 milímetros de mercúrio é equivalente a 101,325 quilopascal. E a pergunta é o seguinte: e se eu sair da região litorânea? Se eu for para a montanha? Se eu sair de Santos e for para Campos do Jordão? Bom, a gente consegue, né, é intuitivo, né, notar que eu vou ter uma coluna maior de atmosfera, de ar, na região litorânea do que eu tenho numa região montanhosa, né, em cima de uma montanha. Então, a pressão atmosférica em Campos do Jordão vai ser menor do que a pressão atmosférica em Santos. Nos sistemas hidráulicos, pneumáticos, eu meço a pressão através de um instrumento que eu chamo de manômetro. E eu chamo essa pressão de pressão manométrica. Como essas medidas vão ocorrer dentro da região atmosférica, não é? Normalmente isso acontece, a não ser lá em viagens espaciais ou se eu for medir na Lua, em qualquer outro lugar, os meus manômetros, eles não consideram a pressão atmosférica. Então, a pressão que você lê no manômetro é a pressão do meu sistema, só que desconsiderando a pressão atmosférica. Lembrando que a minha pressão atmosférica é igual a 101,325 quilopascal, que é equivalente a 1,033 quilogramas-força por centímetro quadrado, ou 14,6959 PSI. O que é PSI? É pound square inch. Significa libra-força dividido por polegada ao quadrado. Um exemplo de pressão manométrica, ou de exercícios de pressão manométrica. Em Santos, ao nível do mar, o manômetro acusa a leitura de 20 quilopascal.
Bom, então podemos dizer que a pressão relativa é 20 kPa. O que é a pressão relativa? É a pressão desconsiderando a pressão atmosférica, não é? Então, a pressão absoluta, que é a que considera a pressão atmosférica, é nada mais do que a minha pressão relativa, lida no manômetro, que é 20 kPa, mais a pressão atmosférica à altitude que eu estou trabalhando, não é? Nesse caso, a altitude é 0 metros, porque eu estou em Santos. Então, a minha pressão atmosférica vai ser 101,325 kPa. Então, a minha pressão absoluta é a pressão atmosférica do local mais a pressão manométrica. Temos, então, a minha pressão absoluta, é o 101,325 kPa, mais 20 kPa, que vai resultar em 121,325 kPa. Agora, eu tenho um outro instrumento que ele mede o vácuo, também nos meus sistemas hidráulicos, pneumáticos, enfim. E esse manômetro, então, também faz a leitura do sistema desconsiderando a pressão atmosférica. Exemplo, né? Se um vacuômetro mede a pressão de menos 20 kPa, por que menos? Porque é um vácuo, não é? É uma ausência de pressão. Então, é menos 20 kPa em Santos, que é ao nível do mar, né? Pode-se dizer que a pressão relativa, então, é menos 20 kPa. Por quê? Porque é a pressão desconsiderando a pressão atmosférica do local onde eu estou realizando a minha medição. Então, olha, temos então que a minha pressão absoluta, não é? Vai ser a pressão no vácuo que eu medi, a pressão vacuométrica, mais a pressão atmosférica, não é? Então, eu tenho aqui a minha pressão absoluta, é igual à minha pressão atmosférica do local, menos a pressão vacuométrica. A pressão absoluta é 101,325 kPa, menos 20 kPa, que vai dar 81,325 kPa. Bom, vamos reforçar os conceitos de pressão relativa e pressão absoluta, não é? Num espaço totalmente vazio, você não encontra aqui na Terra, né? Você vai encontrar, talvez, num ponto no universo bastante distante, não é? Bom, eu tenho o zero absoluto, ou seja, um vácuo absoluto, onde não existe absolutamente nada, não existe lá uma molécula, um átomo, não existe nada. Bom, uma vez que o ambiente mais usual que a gente trabalha é a atmosfera, utilizamos frequentemente a pressão relativa, que é a pressão do meu sistema sem considerar a pressão atmosférica. Então, olha, como nós já vimos, a minha pressão absoluta é a pressão atmosférica do local onde eu estou fazendo a minha medição, mais a minha pressão relativa, que é a pressão que eu vou conseguir através da utilização ou de um manômetro ou de um vacuômetro, né? Então, a minha pressão relativa é a minha pressão manométrica, que é positiva, ou então a minha pressão vacuométrica, que é negativa. Vamos lá para o exercício. O manômetro marca a pressão de 36 kPa em uma linha de fluido hidráulico ao nível do mar. Qual a pressão relativa e absoluta? Bom, já falamos, né? A minha pressão relativa é a pressão lida pelo manômetro. Então, a minha pressão relativa é 36 kPa. E a pressão absoluta? A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica do local mais a pressão relativa. Como nós estamos ao nível do mar, não é? A minha pressão atmosférica é 101,325 kPa.
Então, a minha pressão absoluta vai ser a minha pressão atmosférica do local, mais a minha pressão relativa, que nesse caso vai dar 137,325 kPa. Agora, se eu tenho um vacômetro e esse vacômetro marca uma pressão de menos 12 kPa, quero saber também a minha pressão relativa e a pressão absoluta. A minha pressão relativa vai ser a pressão do vacômetro, pressão do vacômetro, que é 12 kPa. E a minha pressão absoluta vai ser a minha pressão atmosférica local menos a pressão do vacômetro, o módulo da pressão do vacômetro, né? Então, a minha pressão absoluta vai ser 101,325 kPa menos 12 kPa, que vai dar 89,325 kPa. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: professor, eu não gosto de praia, eu só gosto de campo. Quando eu estiver em Campos do Jordão, como é que fica a pressão absoluta? Bom, isso aí é o que nós vamos ver na próxima aula de recuperação paralela. Até lá e obrigado.